Olá a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje nós temos a presença aqui do nosso amigo Leonardo Atush. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Caio? Um prazer falar com você, um prazer falar com a sua audiência e estar aqui no podcast Conversar, que é muito legal. Obrigado. Leonardo, queria falar com você sobre vários temas, política, economia, mas como esse aqui é o podcast mais plural do Brasil, muitas pessoas não conhecem ainda o Leonardo Atush. Então, para essas pessoas que não conhecem, eu queria que você falasse da sua trajetória, quando é que você começou, como é que foi a sua vida até chegar aqui. Desde a barriga da mamãe? Talvez nem tão longe assim, mas principalmente para focar ali a criação do Brasil 247, né? Que é a editora, o site, a TV, da qual você é o sócio fundador. Legal. Para que a gente possa conversar. Então vamos lá, eu sou nascido no dia 12 de maio de 1971, sou brasiliense com muito orgulho, gosto muito de ser nascido na cidade de Brasília. Típica família de classe média, aquelas famílias das superquadras. Morei durante um tempo na 108 Sul, depois na 112 Norte. Estudei naqueles colégios de classe média, no Colégio Dom Bosco, depois no Colégio Marista. E, bom, quando chegou aquele momento decisivo da vida, né, quer dizer, prestar o vestibular, qual que vai ser o vestibular? Aí eu prestei vestibular para Geologia. Passei de primeira no vestibular. E eu fico pensando, né, se eu tivesse entrado na faculdade de Geologia, eu poderia ter descoberto pré-sal, poderia ter feito alguma coisa. Mas, enfim. Mas aí, logo depois de entrar na faculdade, o que aconteceu? Eu fui fazer intercâmbio. E aí eu fui fazer intercâmbio na Bélgica, né? Porque tinha o Rotary Club em Brasília, e o Rotary Club era aquele modelo em que você recebia um estrangeiro na sua casa e você poderia ficar em casa de família no exterior. Meu irmão, 2 anos mais velho, tinha ido para o Canadá. Eu não queria ir para a América do Norte, e aí havia 2 opções colocadas. A minha mãe falou, você pode ir para a Áustria ou para a Bélgica. Eu falei, aprender alemão, aprender francês. Eu quero aprender francês. Fui morar na Bélgica. Legal. Morei na cidade de Liège durante 1 ano. Foi uma experiência muito legal, gostei muito, viajei muito pela Europa já com 18 anos. Eu fiz 18 anos em 1989, que foi um ano muito importante. Naquele ano, por exemplo, eu visitei Berlim pouco antes, coincidentemente, pouco antes da queda do Muro de Berlim. Visitei Moscou pouco antes da queda do comunismo. Então, essa coisa meio Forrest Gump assim, na minha trajetória, né? Aí voltei. Mas qual foi a sua percepção à época dessas cidades e do modelo? Berlim foi muito interessante. Berlim, bom, eu viajei no trem, aí fiz uma amiga no trem, aquela coisa, né? Viajando, 18 anos, aquelas coisas que parece que não acontecem, mas acontecem. Eu viajava com violão e eu tirava onda assim de ser o brasileiro que tocava bossa nova, tal, Garota de Ipanema. Aí fiz uma amiga alemã. Aí fui para casa dela, tal, e falei assim: você me levaria para conhecer Berlim Oriental? E ela me levou para conhecer Berlim Oriental. O que eu me lembro muito interessante dessa viagem, a gente passava ali no Checkpoint Charlie, você podia atravessar. Aí a gente foi para um restaurante almoçar. Eu achei Berlim Oriental lindíssima, né? Aliás, eu achei mais interessante até do que a própria Berlim Ocidental. Mas no restaurante, os garçons não queriam atender. Aí eu vi que ela deu um esporro nos garçons ali. E aí eu entendi um pouco aquela coisa do que era o comunismo, né? Porque, e ela mesma disse, pô, esses caras aqui não querem trabalhar, porque eles ganham de qualquer jeito, trabalhando ou não trabalhando. Essa foi a percepção que ela tinha. Entendi. Mas eu achei Berlim Oriental muito mais impactante do que Berlim Ocidental. Muitos anos depois eu voltei para Berlim e tive a mesma impressão. A Berlim reunificada, porque eu fiquei num hotel que era nessa região da Berlim Oriental. Que tinha mais planejamento, sabe? Quer dizer, as casas ali mais... Eu pelo menos tive essa percepção. Em Moscou foi muito interessante, porque isso foi literalmente assim, eu estava andando por uma rua em Liège, na Bélgica, aí passei em frente a uma agência de turismo e tinha lá um cartaz, viagem para a Rússia. Eu falei, pô, viagem para a Rússia, que interessante, quer dizer, poder ir para a Rússia, né? E aí falei com o cara da agência, não, mas olha, essa viagem aqui são só para socialistas, tal, para pessoas que sejam... Você tem alguma vinculação com o socialismo no seu país, tal? Tenho, claro. E não era verdade, né? Quer dizer, eu estava contando isso porque eu queria muito viajar. Entendi. E eu viajei para a União Soviética, naquela época, com um grupo que era do Partido Comunista Belga, do Partido Comunista Francês, que eles montaram lá um grupo. E essa viagem foi muito, muito, muito interessante.
porque foi exatamente no aniversário da Revolução Russa. Era Gorbachev. A gente foi para 3 cidades. Para Volgogrado, que era antigo Stalingrado, para Leningrado, que hoje é São Petersburgo, e para Moscou, né? Sim. Bom, eu achei a Rússia lindíssima. Tenho muita vontade de voltar. Não voltei nunca mais desde os 18 anos de idade. Achei assim um país maravilhoso já naquela época. Mas aconteceram algumas coisas curiosas. Por exemplo, a gente era naquele momento em que turistas não ficavam nos mesmos locais do que a população local. Então tinha taxa de câmbio diferente, então você podia... A moeda estrangeira comprava muito, né? E os russos estavam numa situação de mais privação. Aí eu me lembro que no hotel tinha uns jovens que se aproximaram de mim e me chamaram para beber vodka, né? Vamos beber. Eu tinha 18 anos, eu era meio inconsequente. Vamos beber. E era beber vodka no hotel. Eu subi lá num quarto, aí eles apontaram para minha calça jeans. E eles queriam trocar a minha calça jeans por outra coisa. Eu falei, calça jeans eu compro outra depois, né? Claro. Aí eu troquei a minha calça jeans por uma coisa, sei lá, não sei se era um daqueles chapéus assim de fechar a orelha, ou se era broche, ou se era camiseta, coisas desse tipo. E aconteceu uma coisa que me marcou também nessa viagem, que todo mundo bebeu muita vodka e tal, não sei o quê. Aí melhor morrer de vodka do que de tédio, né? Já exatamente. diria um russo. Eles gostam muito. Aí não sei porque a gente estava jogando, tal, carteira e tal, e uma das pessoas pegou a minha carteira, né? E pegou a minha carteira e começou a pegar, sei lá, devia ter 50, 100 dólares, não sei, não era muito dinheiro, eu não tinha dinheiro naquela época, né? Aí eu falei, cara, você tá me assaltando. Aconteceu uma cena que eu nunca esqueci, o cara começou a chorar. Porque eles eram 4, 5 pessoas. Eles podiam ter me dado uma surra lá, sei lá. Claro. E aí o cara me devolveu. O cara me devolveu como se ele sabia que estava fazendo uma coisa errada, né? E me devolveu. Aí eu achei isso muito marcante também, né? Aí, enfim, passei muito por Moscou, passei muito por São Petersburgo, andei muito sozinho, né? Aí eu tinha uma camisa que eu nunca esqueci, que, assim, era uma pegadinha, né? Eu não sei se eu comprei uma camisa, não sei se eu comprei na Rússia, se eu comprei antes de ir, que era Hard Rock Café, escrito em russo. Eu lembro até hoje que era assim, Chapipok Café. Aí eu perguntava para os russos, onde é que é? Eu queria... E acho que não existia na época, acho que a camisa era só uma coisa que tirava onda. Mas foi isso, mas eu adorei a Rússia, e quando eu fui para Moscou, eu me conectei muito com a cidade de Brasília, porque o Lúcio Costa, o Niemeyer... Claro. O Lúcio Costa se inspirou muito, sabe, em Moscou para fazer Brasília. E aí eu acho, me senti em casa, achei muito interessante. E de alguma maneira você pressentiu que aquilo iria colapsar ou aquela época era impossível imaginar isso? Não, eu me achei um Forrest Gump, porque na verdade a gente teve inclusive uma condição especial de ficar assim num local, tinha uma arquibancada montada para um desfile. No desfile você tinha pessoas passando com cartaz de Lenin, Marx, não sei se era Stalin, Trotsky, mas enfim, aquela coisa bem assim de culto à personalidade, né? E aí a gente tinha uma guia, né? Uma guia muito, aliás, muito bonita também, eu nunca esqueci. Todo mundo fala, né, como as mulheres russas são lindas, e de fato são assim, é impressionante. Assim, você falou, todas são bonitas, assim, é uma coisa assim, é uma coisa diferente. E ela era muito simpática, muito inteligente e tal, e ela falava assim que o Gorbachev era a nossa última esperança. Então tinha uma sensação de que havia uma privação, mas de que aquele processo da abertura daria certo, né? Aí quando eu volto da Rússia, porque a Revolução de Outubro, na verdade, acontece em novembro, tem uma diferença de calendário. Quando eu volto, exatamente quando eu estou voltando, aí eu pego uma revista, caiu o Muro de Berlim. E eu tinha ido para o Muro de Berlim em outubro. Nossa. Antes da queda. Eu não sei qual foi a data exata da queda do Muro de Berlim, mas ou foi no final de outubro, ou foi no começo de novembro de 89. Aí eu falei, cara, então eu estou voltando da Rússia e caiu o Muro de Berlim. Então estava caindo estava colapsando o modelo soviético, né? Então isso foi a minha experiência lá na Bélgica. Aí o que aconteceu? Aí eu chego em Brasília novamente, 1989.
só um detalhe. Em 1989, que foi a primeira eleição presidencial, eu votei pela primeira vez para presidente, né? Muitas pessoas votaram pela primeira vez. E eu estava relativamente desconectado da política. Era um momento em que a gente mandava cartas, né? Eu tinha amigos, eu mandava cartas para os meus amigos, eles mandavam cartas para mim. Uhum. E aí muita gente ia votar no Lula, muita gente ia votar então, em outros candidatos, tinha gente que ia votar no Mário Covas. Eu falei, não, vou votar no Leonel Brizola. Então, meu primeiro voto na Embaixada Brasileira em Bruxelas, fiz questão, foi no Leonel Brizola. Aí, quando eu chego em Brasília provavelmente no final de 1980. O segundo turno deve ter sido no finalzinho de 89. Sim. Então, eu devo ter chegado em Brasília, provavelmente no dia 18, dia 20 de novembro, e foi impressionante. Todos os meus amigos eram petistas. Assim. E ninguém falava de política no segundo ano, no segundo grau, no terceiro ano. As pessoas só queriam saber de, sei lá, de sair, de arrumar namorada, aquelas coisas, fumar um baseado, coisas desse tipo, né? Aí todo mundo vestido de camisa do PT e falou, pô, esse negócio do PT pegou, né? Pegou. Aí carreatas e tal. Aí eu falei, bom, então eu me envolvi naquele movimento todo e foi logo assim na semana anterior ao segundo turno. Obviamente votei no Lula. E aí foi uma coisa muito curiosa. Eu estava até comentando com um amigo outro dia. Quando saiu o resultado e o Collor venceu, aí a gente saiu na rua, assim, o clima em Brasília parecia um pouco a derrota do Brasil na Copa de 82, sabe? Entendi. Eu só senti isso duas vezes. Quando o Brasil perdeu em 82 e quando o Lula perdeu em 89. Interessante. Foi a mesma sensação. E você tinha as pessoas que venceram as eleições, eles olhavam assim para os derrotados, tinha um olhar de ódio, sabe? Um olhar meio de extrema direita, assim, já no ar, né? Aí foi isso. Aí chegou então, eu ia fazer a faculdade, 1990, aí fui para a primeira aula do curso de Geologia. A primeira aula era a aula de Cálculo 1. Aí peguei lá o livro, o caderno, nessa aula de Cálculo 1, aí eu descobri que tinha equação que não era só x e y, tinha um monte de letra diferente. Aí eu falei, cara, não, peraí, eu não tô nessa onda de fazer matemática pesada. Eu gostava muito de matemática no segundo grau, mas não é esse ponto de querer fazer derivada, com integral. Tantas letras assim. Com tantas letras diferentes. Né? Aí eu falei, eu tranquei o curso de Geologia na primeira semana. Entendi. Aí aliás, não sei se eu tranquei. Você podia fazer crédito, eu me matriculei, eu podia fazer crédito de outras matérias, e aí eu fiz o vestibular para jornalismo e mudei para o jornalismo. Então, foi uma migração... UNB? Na UNB, Universidade de Brasília. Então, foi uma mudança radical da geologia para o jornalismo. Mas é interessante porque eu me considero um jornalista com uma cabeça de exatas, assim. Entendi. Embora eu seja um curso de humanas, como eu gostava de matemática, de coisas desse tipo e tal... Eu fui para o jornalismo, mas sempre assim, sabe, com muitos amigos que faziam economia. Meu irmão estudou economia também. Uhum. Aí eu era amigo dos amigos do meu irmão que cursavam economia. Então, assim, eu queria ir para a economia sem ser economista, porque também tinha tinha tipo, estatística, coisas que eu não queria estudar na economia. E aí, eu me formei, final de 93, né? Qual que era o grande desafio brasileiro? Era a inflação, né? Era a estabilização. Sim. E aí eu falei, bom, eu quero ser um jornalista da área econômica. Fui logo trabalhar no Correio Brasiliense. Parêntese, né? Antes disso, antes de viajar para a Bélgica, tal, tudo mais, já no segundo grau eu era office boy do Banco do Brasil. Aquele que usava o uniformezinho azul. Aí eu fiz um concurso interno, era funcionário do Banco do Brasil. Então eu era um cara que fazia... Era muito engraçado. Você pega as fotos do curso, né? Todo mundo meio doidão, e eu usava terno no curso, porque eu trabalhava no Banco do Brasil. Então, aí uma vez até encontrei um amigo meu e falei, esse cara aí vai ser importante, esse cara vai ser... Então, eu ia pro curso na UNB usando terno e todo mundo ali, tipo, Legal. Sandália, bermuda, tal, aquela coisa. Porque eu trabalhava no Banco do Brasil. Aí, logo que eu me formei, eu pedi demissão do Banco do Brasil, que também é outra coisa, a gente fica pensando, e se, né? Se eu tivesse ficado no Banco do Brasil, vários amigos meus viraram... Teve amigo que virou presidente, teve amigo que virou vice-presidente, teve amigo que virou diretor do Banco do Brasil.
Então eu tenho muita afinidade também com o Banco do Brasil. Bom, aí eu entrei para o jornal. Parênteses, diga. No curso ali da UNB, você sentia alguma influência do Darcy Ribeiro, essa visão de Brasil, de pensar o Brasil? Ou A UNB tem muito isso, né? Uhum. A UNB é uma universidade muito interessante, mas eu diria assim, quer dizer, que eu era um estudante muito pouco engajado na questão universitária. Por quê? Porque eu era muito. Assim, eu já estava no mercado, eu já trabalhava, Entendi. eu já queria entrar logo no mercado, eu já queria logo virar já jornalista. usava terno? Já usava terno. Aí eu queria trabalhar na Veja, eu queria trabalhar na Folha, ou no Globo, ou no Estadão, que eram os veículos de referência da época, né? É interessante, né, a gente participar de um podcast desse tipo, que a gente vai refrescando, a gente vai lembrando. Quando eu me formei, então, eu saí do Banco do Brasil, fui trabalhar no Correio Brasiliense. Sim. Na área econômica. O diretor de redação lá era o Ricardo Noblar, que estava conduzindo um processo de transformação no jornal e tal. E aí, logo depois do Correio, aconteceu uma coisa muito engraçada. O Luiz Costa Pinto, ele era jornalista conhecido da Veja. Foi ele que fez a famosa entrevista com Pedro Collor, que derrubou o Collor. Uhum. Que foi a entrevista Pedro Collor Conta Tudo. Sim. Ele ligou para um professor de jornalismo da UNB, muito conhecido, muito respeitado, que é o Hélio Doyle, e que foi fundador do PT, inclusive. Aí o Luiz Costa Pinto falou assim: Doyle, é o seguinte, tem uma vaga aqui, mas eu preciso de um cara bom e barato. Aí o cara bom e barato era eu, e o Hélio Doyle me indicou para trabalhar com o Luiz Costa Pinto na Veja. Aí eu saí do Correio Brasiliense, fui trabalhar na Veja e cobri o Plano Real. Né? Então foi um momento muito rico, né, que era o governo Itamar Franco. Sim. Fernando Henrique era um ministro candidato, a equipe econômica toda em Brasília, Gustavo Franco, Pércio Arida, Winston Fritz, Pedro Malan, né? E posso dizer o seguinte, olha... André Lara Rezende. O André Lara Rezende, eu acho que ele ficava mais no Rio, mas ia mais lá também. Mas a minha fonte principal ali na época era o Gustavo Franco. O Pedro Malan, eu posso dar as melhores referências assim de uma pessoa... Era muita atenção, sabe, o Plano Real, mas o Pedro Malan, sabe, um cara sempre muito culto, muito educado, muito atencioso. O Rubens Recupero também, que tinha sido ministro na época que o Fernando Henrique saiu. O Sérgio Amaral, que já faleceu, que era embaixador na época do... era chefe de gabinete do Recupero. O Sérgio Danese, que era um grande... Hoje é um dos maiores embaixadores, um dos melhores embaixadores do Brasil, também era da equipe do Recupero e do Sérgio Amaral. Então, realmente, assim, cobrir o Plano Real foi uma fase muito boa, né? Mas eu estava na Veja em Brasília e eu tinha alguma coisa que me incomodava na Veja, sabe? Eu não gostava de... Sabe, já era aquela coisa do jornalismo policial, uma coisa meio denuncista, e a Veja queria muito derrubar o Recupero, né? E a Veja trabalhou muito pela queda do Recupero. E aí aconteceu uma coisa muito desagradável, porque eu era amigo dos filhos do Recupero, especialmente do Bernardo Recupero. E quando o Recupero caiu, por conta da crise lá das parabólicas e tal, Sim. fui eu que dei a informação de que ele pediria demissão para a Veja. Aí o Mário Sérgio Conte, que era o diretor da Veja, ele contou na carta ao leitor que o Leonardo Atush, não sei o quê, parará, era meu momento de glória, né? Eles jogaram 200 mil Vejas fora, graças à minha apuração, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu fiquei muito incomodado com a vontade que a Veja tinha de derrubar o Recupero. E aí eu já entendo completamente o porquê, né? O Recupero poderia ter sido um candidato a presidente, mas o projeto econômico que estava estabelecido pelas elites era o Fernando Henrique Cardoso. Foi naquele episódio de... Eles estavam filmando ele... Era uma entrevista para a Globo. Ele disse que o Recupero e o Carlos Monforte, né? exatamente. Ele falou, o que é bom, a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Que é uma frase que as pessoas poderiam falar normalmente, não tinha nenhuma malícia. Eu tenho a sensação até de que aquilo pode ter sido uma armação com a participação da Rede Globo, mas é uma tese que eu não tenho como comprovar. Sabe, é aquela coisa, o Recupero estava ficando popular demais, né? E era preciso abatê-lo para que ele não pudesse querer ser o candidato contra o Fernando Henrique ou continuar no Plano Real, alguma coisa desse tipo. Porque o Itamar gostava muito do Recupero, né? Pelo menos é a lembrança que eu tenho daquele momento. Aí
Plano Real. Me lembro muito da figura do Sérgio Mota, né? Que era o cara que fazia tudo pelo Fernando Henrique. Aí eu fui fazer. Eu me lembro que uma vez eu fui tentar entrevistar o Sérgio Mota. Ele chegou me empurrando, todo estúpido, assim, todo tratorzão ali, uma coisa bem. Mas enfim, mas coisas da vida. Mas eu falava muito com o Gustavo Franco naquela época. Enfim, e aí aconteceu o Plano Real e tal. O que aconteceu pouco depois? Aí eu queria sair. Eu tinha dois grandes objetivos. Um deles era sair da Veja, porque eu não estava gostando do estilo Veja. Aquele clima. E o outro objetivo que eu tinha era sair da cidade de Brasília. Eu, embora goste de ser brasiliense, quer dizer, pô, adoro Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bulcão, né? Acho Brasília uma obra de arte, realmente. Eu não queria morar em Brasília. Eu acho que eu tinha obrigação de sair da cidade. E você percebeu que o Real era um plano bom e que daria certo? Então, tanto percebi que aí é o seguinte, aí eu vim morar em São Paulo, né? Vim trabalhar na revista Exame em 94. O Real, na verdade, ele vira a moeda ali em julho de 94. Acho que eu devo ter vindo para São Paulo em maio, junho. Entendi. Eu fiz aquela cobertura de 93 para 94 e vim morar em São Paulo. Em São Paulo, né, foi aquela euforia. Quer dizer, no Brasil, na verdade, quer dizer, o Real ele injetou muita renda na economia brasileira. Né? O fim da inflação foi muito positivo. Houve o erro da âncora cambial, né? Claramente aquilo lá era artificial, era um artificialismo. Sim. Mas o fato é que foi muito positivo. Tanto que, na eleição presidencial de 94, eu votei no Fernando Henrique Cardoso. Não sei o que. Como assim? Se eu falo isso hoje, né? Uhum. Como assim você votou no Fernando? Não, porque assim, quer dizer, imagina um jovem que em 94 tinha ali, quer dizer, 71, 23 anos de idade, né? Começando a trabalhar, prosperando, as coisas dando certo. E falou, pô, minha vida vai ser boa, né? Assim, minha vida vai ser próspera. Então, eu votei no Fernando Henrique em 94. E aí, logo depois, a gente começou a ter aquelas... Aí eu trabalhei na Exame de 94 a 97. E de 94 a 97, primeiro o governo Fernando Henrique foi indo bem, mas 95 já teve a crise do México, depois 97 teve aquelas crises dos países da Ásia, 98 teve a crise da Rússia. Estava claro que ia chegar a crise do real, né? Que foi em 1900, a desvalorização de 99. Uhum. Então, 98, quer dizer, o fato deles terem esticado a âncora cambial tanto tempo, isso fez muito mal à economia brasileira, né? Fez a dívida pública explodir, etc. e tal. Então, obviamente, quer dizer que em 98 eu já tinha abandonado o Fernando Henriquismo, né? Entendi. Eu já sabia que aquela reeleição dele, na minha opinião, era um estelionato eleitoral, porque ele dizia que o Lula iria desvalorizar a moeda e quem desvalorizou a moeda logo depois foi ele, no dia 14 de janeiro de 1999. E aí, obviamente, quer dizer, em 98 eu já estava mais alinhado, assim, quer dizer, com a questão do Lula, mas o Lula perdeu a eleição. Eu me lembro que em 98 também eu fiz questão, que como eu morava em São Paulo, meu título de eleitor era de Brasília, né? Naquele ano eu fiz questão de votar, porque eu queria muito votar no Cristóvão Buarque para governador do Distrito Federal. Depois teve um movimento, né? Muitas pessoas desvotaram do Cristóvão porque o Cristóvão apoiou o impeachment, que eu considero um golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Então, aí em 98 era Lula, aí aquela coisa. Aí quando chegou 2002, a eleição que o Lula ganhou, eu acho que eu estava mais assim, conectado ao próprio Ciro, porque eu estava na... não, aí só para contar, para não perder os períodos, Sim. né? Eu trabalhei na Exame de 94 a 97. Tá. 97 eu me casei. Olha que louco, né? Aí eu tô saindo da igreja, o professor Carlos Alberto de Franco, da Universidade de Navarra, Sim. chega no meu ouvido, eu tenho um convite para você, tá? Falei, pô, mas eu vou sair de lua de mel, tal. Pode ser logo depois? Pode, claro, tal, não sei o que. Foi assim, saindo da igreja. Aí o convite era para ser editor de economia do jornal Estado de Minas em Belo Horizonte. Uhum. Então eu fui para Belo Horizonte de 97 a 2001. Se as pessoas me perguntarem assim, qual é a minha pátria adotiva, é Belo Horizonte. Então eu acho Belo Horizonte assim, a terra prometida. O pessoal sempre fica feliz quando eu falo. Os mineiros gostam porque eu me sinto muito mineiro, né? Meus pais são de Minas, mas meus pais são de Uberlândia,
que é uma Minas assim mais Goiás, São Paulo, uma coisa desse tipo. Eu adorei morar em Belo Horizonte. Eu achei assim a coisa mais fantástica. Assim, eu vou a Belo Horizonte, eu me emociono. Né? Então, assim, eu acho realmente fantástico. Aí fiquei no estado de Minas. Posso te interromper? Por favor. Fiquei curioso de saber aqui, como que você conheceu o Carlos Alberto de Franco? Eu não sei se foi, agora tentando lembrar, se foi na Exame. Se for, deve ter sido na Exame, ele deve ter feito algum daqueles cursos lá. Eu devo ter. Não, eu fiz. Na verdade, assim, eu fiz o curso Estado de Jornalismo. Tá. E ele era professor do curso Estado. Entendi. Eu queria muito vir para São Paulo, porque. Como é que foi? Eu me formei, eu fiz o curso Estado, mas eu tive um convite para trabalhar no Correio Brasiliense. Então eu fui para o Correio, mas eu queria ter vindo, na verdade, já desde formado para São Paulo. Então eu tive alguns meses no Correio, 6 meses na Veja, e da Veja vim para São Paulo, mas mantive a amizade com ele. Aí ele me convidou para ir para o Estado de Minas, ele estava fazendo uma consultoria lá, e eu fui ser editor de economia do Estado de Minas com 25 anos. Foi muito engraçado, porque o pessoal dizia, isso aí não vai durar 6 meses, tal, porque eles nunca tinham contratado um editor no jornal que não fosse local, né? Sabe aquela ideia de mineiro é desconfiado e tal? E eles me chamavam lá de paulista. E eu nem era paulista. Né? Mas o fato é que eu fui ficando, fui gostando muito. Fiquei de 97 até 2001. O governador na época era o Eduardo Azeredo. Sim. Eu ganhei a medalha da Inconfidência, né, que é a medalha mais importante lá de Minas Gerais. Sim. E foi muito legal ir para Ouro Preto para receber a medalha da Inconfidência, porque foram meus pais. E foi meu sogro também, minha sogra, tal. Foi um acontecimento. E aí você ia para o palco receber a medalha e tinha o povão lá, né? O povão ficava lá. E aí o povão ficava gritando, medalha pros canalha, medalha pros canalha. E aí meu pai ficou ofendido, como assim, tal, como medalha? E eu achei muito engraçado. Meu filho não. Eu achei muito engraçado receber a medalha da Inconfidência. Então eu sou um comendador por Minas Gerais. Legal. Né? Aí voltei em 2001, tive lá um entrevero lá na época no jornal, e aí eu tinha muitos amigos em São Paulo, eu fui convidado para ser editor de economia da revista Isto é Dinheiro. Entendi. Aí eu fiquei na Isto é Dinheiro de 2001 até 2011, 10 anos, Nossa. Então foi o local onde eu mais trabalhei, antes do 247, e aí foi o seguinte, quer dizer, aí o 2001 a 2010 foi o governo Lula 1, governo Lula 2, um período de muita prosperidade, né, para a economia brasileira. E eu me considero, vamos dizer assim, um lulista pragmático. Por que você virou lulista? Eu falei, porque o Brasil cresce com o Lula, basicamente. Porque o Brasil se torna mais próspero, mais rico. Eu sempre me considerei, assim, um jornalista da economia. Eu quero ver o Brasil ser, sei lá, a 4ª maior economia do mundo. Esse é meu sonho, né? Então, assim, quer dizer, então eu falei, o Lula sabe fazer, a coisa flui bem com ele. Fiquei muito amigo do Delfim também, aqui, falava muito com o Delfim era um entusiasta do governo Lula, tinha bom diálogo com o Palocci, com o Guido Mantega, com todos os empresários brasileiros. Eu vi muito milionário virar bilionário, né, no governo Lula. Eu fazia as capas ali da Isto é Dinheiro, nesse período, né? Posso citar um monte, né? Então, o Rubens Menin, o Edson Bueno, o Caoa, tanta gente que foi ficando, o André Esteves, né? Muitas pessoas que foram, que eu tive assim a oportunidade de acompanhar. E virei redator-chefe da revista. Aí as coisas na minha vida são meio assim, eu tomo decisões assim meio por motivações que podem parecer meio absurdas assim, né? Por que eu decidi sair da Isto é Dinheiro, né? Eu vou te falar, mas por quê? Porque eu comprei um iPad. Ah, mas como assim? Você comprou um iPad e tomou a decisão? Naquela época, comprar um iPad era algo bem diferente. Não, né? Então, Porque quando eu comprei mesmo. Quando eu comprei aquele negócio, quer dizer, o que aconteceu? Houve a primeira leva dos jornalistas que saíram da mídia impressa para os veículos digitais. Que é quando, por exemplo, teve a fundação do Terra, Star Media, que nem existe mais. América Online montou um portal de notícias no Brasil. Mas eu ainda olhava assim, jornalismo na internet ainda é uma coisa meio de segunda linha, né?
Porque, na verdade, o que tinha reputação ainda era a Folha, o Estadão, o Globo, a Veja, Isto É. Era ali que se fazia jornalismo de fato, né? Quando eu comprei o iPad, aí o que aconteceu? Aí eu assinava Folha, Estadão, Veja, Isto É, eu era o cara que assinava tudo, né? Eu assinava todos os jornais. Aí eu comecei a ler no iPad e eu recebia os jornais em casa e jogava no lixo. Porra, tem alguma coisa está acontecendo. Eu viajava muito para o Rio ou para Brasília e tal. E quando você ia nesses voos de ponte aérea, você via naquela época que tinha muita gente que abria o jornal. Eu falei, porra, não tem mais ninguém abrindo jornal em avião. Uhum. Aí comecei a ver um monte de gente mexendo com iPad e tal, aquela coisa. Aí eu vi uma notícia que o Murdoch, ele iria criar o primeiro jornal para iPad no mundo, que era o Daily, chamava The Daily. Aí eu falei, porra, eu vou criar o segundo jornal para iPad no mundo. O primeiro no Brasil e o segundo no mundo. Uhum. E aí foi isso. Como eu conhecia muito empresário, né? Aí eu comecei a falar que ia fazer isso, aquela coisa toda. Então tive, vamos dizer assim, as condições para fazer isso. Eu tinha 40 anos de idade na virada de 2010 para 2011. Então assim nasceu o Brasil 247. Nem era para ser um site mais voltado para a política. Era para ser um jornal voltado para tudo e que tinha muita essa inovação, né? Que você baixava uma edição e tal. Eu achava que se eu fizesse isso ia ter investidor internacional, que não sei o quê, que ia ser uma coisa meio startup, aquela coisa. Entendi. Aconteceu uma coisa no meio do caminho, um cara, no meio de nem sei o nome dele, né? No meio de uma conversa que eu estava tendo, ele falou assim, cara, ó, isso que você está fazendo é muito legal, mas não deixa de fazer um site de notícias também, não? Porque esse negócio de iPad vai ser modinha, depois vai desaparecer. Então a gente tinha a edição para iPad e essa edição também tinha atualização para o site. Olha o que aconteceu. O Daily não tinha o site de notícias. O Daily ele tentava reproduzir a experiência do papai que antes de sair para o trabalho baixava a edição do jornal, lia lá no café da manhã e ia embora trabalhar. Aí, qual que foi a minha vantagem em relação... E o Daily morreu, né? O Daily acabou e a gente não acabou. A gente fez a versão site de notícias também. Que em vez de ser o jornal descarregável, né, baixável, era o site de notícias. Aí aconteceu uma outra coisa no meio do processo, que os celulares foram crescendo, eles foram aumentando de tamanho. Sim. Então a leitura no celular foi se tornando confortável e os sites foram se tornando responsivos. Antigamente, quando você lia um site de notícia, quer dizer, o site era feito para a tela grande do computador, e não dava para ler no celular, você tinha que ficar ampliando longamente. Quando os sites se tornaram responsivos, né, a edição para iPad se tornou totalmente desnecessária. Aí a gente foi preparando a morte gradual até que basicamente virou um site de notícias. Então, essa era a questão tecnológica. Do ponto de vista político, né, como é que eu olhava o Brasil 247? Eu olhava assim, bom, eu era um cara da economia, o Brasil prosperou muito, né? O último ano de governo Lula, 2, foi aquele crescimento de 7,5% com o Guido Mantega, e aí veio o governo da Dilma. Então, assim, quer dizer, era um veículo plural, falava com todo mundo, mas reconhecia muito os méritos dos governos Lula e Dilma, né? Então, assim, quer dizer, e diferentemente da mídia. Só que eu tive uma intuição também, né? Eu pensava assim, qual era o cenário que eu traçava? Quando chegasse 2014, a Dilma não seria candidata, o Lula seria o candidato e a imprensa ia cair matando, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente. Toda essa imprensa vai vir, assim, quer dizer, naquele ódio ao Lula, semelhante ao ódio ao Getúlio, né? E eu brincava, eu vou ser para o Lula o que o Samuel Weiner foi para o Getúlio. Eu vou ser o editor do lulismo. Porque eu gosto de ser um cara meio contracorrente, para falar a verdade. Assim. Eu gosto de ser contracorrente. Eu gosto tanto de ser contracorrente, cara, assim, quer dizer... não que eu não sou anti-americano, pelo contrário, admiro muito os Estados Unidos, mas quando a minha mãe veio com aquele papo de não, você tem que fazer intercâmbio e tal, não sei o que, papapá, eu falei, para os Estados Unidos eu não vou. Então já era assim, eu nunca quis ir para a Disneylândia. Né? Então, assim, eu já queria ter uma experiência diferente, né?
Depois fui várias vezes para os Estados Unidos, ganhei um prêmio pela Exame, um prêmio Citibank. Enfim, sempre foram experiências muito boas, né? E tenho bons amigos americanos, né? É difícil ser do contra? Eu não era do contra, assim, vamos dizer assim, não era um do contra, como é que eu diria? Porque assim, vamos imaginar, imagina que você está num rio, Sim. Né? Você nadar com a correnteza a favor é muito melhor. É mais você fácil. Nadar contra a correnteza é muito ruim. Mas, sei lá, era mais para ter uma experiência diferente. Era uma curtição, né? Então eu falei assim, quer dizer, eu antevia, vamos dizer assim, um antipetismo. E eu falei, vamos colocar desse lado. E eu nunca fui petista, né? As pessoas, às vezes tem gente que fala, aquele cara lá do PT, aquele site assim e tal. Nunca, mesmo em 89, mesmo antes, eu poderia ter sido filiado ao PT em 89, né? Todos os meus amigos eram petistas, muita gente, mas eu usava o brochezinho, comprava camiseta, vendia, mas era mais na curtição, né? A sua trajetória é Brizola, Fernando Henrique, Lula. A minha trajetória é Brizola no primeiro turno em 89, isso. Lula no segundo turno. Depois o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. E depois o Ciro. Aí depois, em 98, que o Fernando Henrique ganhou. Naquele ano foi o Lula. Naquele ano foi o Lula. Em 2002, que eu acho que eu votei no Ciro, quando o Lula ganhou. No primeiro turno. E depois no Lula no segundo turno, que foi Lula contra Serra. Aí eu votei no Lula contra o Serra. Sim. Acho que foi isso. E aí em 2006... eu tinha muita simpatia pelo Alckmin, aliás, gostava, sempre tive boa relação, boa impressão dele, mas aí votei no Lula. Em 2010 e 2014 votei na Dilma. Tá. Em 2018, naturalmente, votei no Haddad, que não dava para votar no incomível, né? No incomível não dava. Em 2026, votei no Lula com muita alegria. Mas aí, voltando para essa coisa de ser do contra, né? Você já pulou para 26. 22 você votou no Lula. 26 você vai votar no Lula. Hein? Sim, 22 no Lula. 26 se o Lula quiser, né? Pode ser que ele não queira. Mas voltando lá para essa coisa do ser do contra, né? 2014. Sim. Então eu achava que isso ia acontecer. Falei, aí a Dilma quis ser candidata. Isso te surpreendeu? O fato dela sair como candidata? E vou dizer o seguinte, quer dizer, teve um racha no PT, na verdade, né? Em 2014, muitas pessoas trabalharam pelo Lula e o Brasil 247 apoiou entusiasticamente a Dilma, né? Eu achava que ela tinha um direito à reeleição, merecia, né? E editorialmente, na verdade, os nossos movimentos eram mais na direção pró-Dilma do que pró-Lula, naquele momento. Né? Entendi. Eu me considero assim, muito amigo da Dilma, cara. Eu mantenho relação com ela, converso com frequência, gosto muito dela. Quando houve a eleição 2014, né, que foi aquela eleição por um triz, né, teve até um vidente que falou assim: olha, vai acontecer com o Brasil, vai ser uma guerra sem que pareça uma guerra, né? Então, já estava acontecendo a Lava Jato naquela eleição presidencial de 2014. A Dilma ganhou, mas já estava decretado, né, o impeachment. A oposição já tinha anunciado todo esse processo golpista que ia se intensificar em 2015 e culminar em 2016 com o afastamento dela. Então, isso estava muito claro. Até a questão do voto ali, né? Foi questionado, de fazer uma auditoria, né? O Aécio já tinha entrado nessa onda do questionamento. E, olha, eu vou te contar, uma das grandes surpresas que eu tive na minha vida foi o suicídio político do Aécio. Porque eu considerava o Aécio um grande político. Um cara extremamente talentoso, extremamente habilidoso. Inclusive muito mais habilidoso politicamente do que a Dilma, né? Teve um episódio que uma vez eu entrevistei a Dilma, ela era presidente, e como estava na cobertura eleitoral, no mesmo dia eu tinha conversado com o Aécio antes, né? Entendi. E o Aécio era um cara que entendia o jogo de uma maneira ampla, né? E o Zé Genuíno estava preso. Eu falei, Aécio, porra, cara, é você que conviveu tanto com o Genuíno no parlamento, né? Você não acha que você deveria soltar uma nota, tal, parará, em solidariedade, porque as pessoas falavam que ele podia morrer na cadeia.
E o Aécio soltou essa nota, por sugestão minha. Porque ele percebeu que seria um movimento político interessante. Quando o Aécio vai para aquela radicalização, eu acho que aquilo não era, vamos dizer assim, o Aécio Neves de verdade, mas eu acho que ele foi ficando escravo do personagem. Entendi. E aí ele foi foi radicalizando. Enfim, teve lá o julgamento de 2016, ele e o Anastasia cumprindo esse papel. O Anastasia também não era isso, o Anastasia era um cara muito amigo a Dilma adorava o Anastasia, né? Excelente relação entre os dois, mas ele foi lá o cara que presidiu lá a comissão do Senado, tal, Sim. Né? Nesse processo todo. Foi tudo muito traumático, né? Mas já dava para ver que estava se plantando uma coisa estranha no Brasil, sabe? Aquela coisa de camisa amarela e, sei lá, minha bandeira jamais será vermelha. Porque o Lula e a Dilma nunca falaram que a bandeira do Brasil seria vermelha. Nunca se cogitou essa ideia de bandeira vermelha, né? A própria campanha do Aécio trabalhava um pouco com símbolos nacionais, né? Questão de verde e amarelo. Mas não era Era tanto. bem menos que não era o padrão Bolsonaro, não era o padrão Collor, né? Era um padrão suave. Aquela coisa. Então, assim, olha, vou falar assim, já que a gente está num conversar aqui, com sinceridade, eu tinha excelente relação com a Aécio na eleição presidencial de 2014. Eu tinha uma excelente relação com o Eduardo Campos. Lamentei muito a morte do Eduardo Campos. O Eduardo Campos ele tinha certeza de que ele venceria aquela eleição presidencial. Ele achava, assim, quer dizer, que a polarização PT-PSDB estava chegando ao esgotamento e que ia haver o espaço para a terceira via. Era uma tese viável, né, naquele momento. E ele só foi candidato, né? Ele não apoiou a Dilma porque aquela coisa, o Lula até fez um movimento para que ele fosse o candidato, tal, teve toda essa história, mas ele achava que o PT não abriria mão daquele momento. E eu tinha relação muito boa com outros políticos também do campo aí do que hoje se chama de centro, né? Posso citar o Marconi Perillo, uma pessoa que eu respeito, quer dizer, com quem eu tinha boa relação. Se encontrar hoje, quer dizer, com certeza, né, vai ser muito o próprio Gilberto Kassab. O Ciro Nogueira, né, que o Ciro Nogueira fazia parte do governo Dilma naquela época. Uma vez o Ciro Nogueira falou comigo uma coisa assim. Ele falou assim, Atucha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu me lembro, e era um Ciro Nogueira bem menos radical. Eu vou te falar uma coisa para você não esquecer. O brasileiro é de direita, mas o brasileiro gosta do Lula. Então, é um pouco isso. Eu acho que assim tem muito lulista de direita também que as pessoas não enxergam, né? Então não é essa coisa esquerda-direita, né? Então é um povo conservador, tal, parará, mas que gosta muito do presidente Lula, né? Bom, aí veio aquela eleição que foi naquela coisa, o país se radicalizou tremendamente. E o que aconteceu, né? Aí, obviamente, você tinha que tomar um lado. A Dilma foi afastada preliminarmente no dia 12 de maio de 2016. No dia 12 de maio de 2016 é inesquecível para mim, porque eu estava completando 45 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, porra, é muita coincidência, né? O PT completando 13 anos de governo. Sim. Eu completando 45 anos, que é o número do PSDB. A Dilma sendo afastada. Quer dizer, eu sou meio... Eu viajo assim nessas coisas meio místicas, né? Aí eu falei assim, porra, o que está acontecendo? Né? Eu recebi, cara, uma carta que eu nunca esqueci também naquele dia. E essa carta foi assim determinante. Ele falou assim, não desanime, Atush, quer dizer, nós estamos no começo de uma longa maratona. Né? Quem que era o autor da carta? Rapaz, então, é um cara que eu lembrei e agora o nome dele me fugiu. É um cara que trabalhou com Florestan Fernandes. Tá. Era colunista nosso, mas assim, que é um nome diferente, o nome escapou. Aí ele me mandou feliz aniversário e disse, não desanime que isso aqui vai ser uma maratona, vai ser uma corrida de longo prazo. E aquilo ficou para mim. Ai, você já não... Bom, você já nadou. Não, tô dizendo, você já namorou aqui. Tá. Aí já... Ai, meu Deus. Nada.
Aqui, ó, baiano em Brasília. Ele é baiano. Um cara muito legal. Mas o nome em comum. Já ele vai aparecer aqui. Bom, e aí aquela coisa, a gente sempre defendendo a Dilma incondicionalmente, até que vem o fatídico dia de 31 de agosto de 2016, que ela é afastada, e o vampirão Michel Temer assume a presidência. Curiosamente, eu tinha boa relação com o Temer também, quando o Temer era vice da Dilma, mas um vice que não estava no processo golpista, vamos dizer assim, né? E o Temer, uma vez eu almocei com o Temer, o Temer adorava almoçar num restaurante no Itaim, que era o Fredi. Ele tem um escritório ali do lado, e o Fredi era meio do Temer, né? Aquela mãozinha, tal, sempre aquele jeito de falar, e sempre muito pomposo. E ele me recomendou assistir um filme que eu adorei, né? É um filme chamado A Vida dos Outros, que é um filme sobre espionagem na Alemanha Oriental. O Temer é um cara muito culto, sabe? O Temer é uma figura assim, quer dizer que, embora tenha ido aí por esse caminho, embora tenha ido por esse caminho... Tem cultura. Um cara preparado, né? Inegavelmente. Mas aí o Temer, cara, ele fez uma coisa que... logo na primeira semana de governo, né? Ele tomou a decisão de... Quer dizer, assim, ele assumiu numa sexta-feira 13, foi exatamente isso. Quer dizer, olha o que aconteceu. Aí não é agosto, porque ele já assumiu a presidência. Laurê Cerqueira. Exatamente, Laurê Cerqueira. O autor da carta. O Laurê Cerqueira foi determinado. Foi assim, uma mensagem de aniversário inesquecível. Perdão, hein, Laurês? Perdão, Laurês, desculpa, tá? Porque fugiu. É tanta gente que a gente conhece que fugiu o nome. Bom, então, mas o nome dele está aqui consignado. Está consignado. Que Laurês me fugiu na hora. Eu sabia que era com ele. Aí que aconteceu, cara? Você está falando do Temer. Tava falando do Temer. Que ele assumiu numa... Então, a Dilma caiu no 12 de maio de 2016, quinta-feira. Sexta-feira 13, Michel Temer assume a presidência da República temporariamente. E tem um probleminha na voz ali, né? Tal. E aí, pastilha. E fala aquela coisa, ele fala uma palavra assim que ficou meio marcada, né? Meio diabólica, assim, uma coisa. Aí no dia 14 de maio de 2016, sai uma matéria na Folha que Michel Temer vai cortar o patrocínio de todos os sites petistas e tal. Né? Uma coisa assim, quer dizer que na verdade havia mídia técnica, que era publicidade, conforme a audiência dos veículos. Sim. Então a gente começou a ser perseguido pelo Temer no segundo dia. Tinha uma encomenda, né? E eu me dava muito bem com o Meirelles. Olha, se teve um jornalista que conviveu com o Henrique Meirelles enquanto ele foi presidente do Banco Central, no governo Lula, fui eu. Eu devo ter feito umas 15 entrevistas com o Meirelles. E inclusive a primeira em que ele falava que ia acumular reservas. O Meirelles foi um excelente presidente do Banco Central. Eu teria tido todas as oportunidades do mundo, né, para ser cooptado pelo Temer, né, Temer/Meirelles. Só que isso aí seria um suicídio empresarial, né, porque toda a nossa identidade foi construída na defesa do mandato da Dilma, né? Aí veio o Temer, né, e isso... Ele fez essa perseguição econômica, né? Aí aconteceram coisas muito positivas também. O Aloysio Mercadante, com quem eu admiro muito, né? Tenho muito carinho, muito respeito, ele falou: você deveria lançar um modelo de assinaturas, né, para gerar receita. Eu falei: não, mas eu sou contra assinatura, eu sou contra conteúdo fechado. Entendi. Eu tenho 3 filhos, né? Nesse momento eu tinha um filho, o meu filho mais velho morava na Inglaterra. E ele me mandou o modelo de assinaturas do Guardian. O modelo do Guardian não é aquele modelo em que você paga para ter o conteúdo. O conteúdo é aberto para todos, mas você paga porque você é legal, né? Então, assim, a sua doação permite que o conteúdo seja aberto para todos. Legal. Isso me pareceu uma proposta de valor muito melhor do que o famoso paywall, né? Então a gente fez isso, foi um sucesso estrondoso, a gente teve muitos assinantes num período muito curto. Né? Então eu tenho muita gratidão ao Mercadante por ter dado a ideia e ao meu filho mais velho também por ter apontado o modelo, né? Aí
a gente foi crescendo dessa maneira. Quando chegou 2017, aí as coisas são curiosas, né? Paulo Moreira Leite, grande jornalista que trabalha conosco, Sim. e me procura e fala assim: Léo, preciso almoçar eu, você e o Florestan. O Florestan não trabalhava no 247. O Florestan tinha tido um programa na TV pública no governo Dilma. Aí a gente almoça numa padaria no bairro das Perdizes, porque eu acho que o Paulo, não sei por que foi lá, ou tomou café. Não, tem que ter um programa de TV, tem que fazer coisas de TV e tal. Naquele momento a gente já vinha fazendo algumas entrevistas para o Facebook. E a gente fazia na casa do Paulo Moreira Leite. O estúdio era a casa do Paulo Moreira Leite e a gente tinha muito engajamento, entrevista pelo Facebook naquela época. Não estava nem pensando em YouTube, né? Aí, o Florestan tinha dado uma ideia. A ideia era, não, precisamos então fazer um programa, comprar um horário em alguma TV e buscar patrocinadores. Eu falei, isso não vai dar certo, cara. Não tem condição de buscar patrocínio em TV aberta, não tem condição de fazer isso. Aí, mais uma vez, o meu filho mais velho, olha que curioso, né? Ele me mandou o link de um canal no YouTube chamado The Young Turks. O Young Turks era um canal progressista muito interessante, que tinha um cara turco-americano, uma apresentadora muito charmosa, muito bonita, que eu não estou lembrando, de origem armênia, que eu não estou lembrando o nome dela, e umas outras pessoas. E o Young Turks era mais ou menos assim, eles ficavam aqui como se fosse aqui num podcast, e aí eles botavam tweets, posts no Facebook, eles passavam o dia comentando as notícias sem o custo de gerar externas, né? Entendi. Aí eu falei, pô, isso aqui é viável, isso aqui é uma coisa que dá para fazer. Aí a gente fez uma televisão de estúdio, basicamente. Assim nasceu a TV 247 em 2017. E a gente fez isso como uma brincadeira. O site estava indo muito bem, apesar do Temer, né? O Temer não conseguiu matar o Brasil 247 como planejou, né? Não conseguiu, vamos dizer assim, executar o seu intento maligno. E a gente estava indo muito bem, e crescendo editorialmente. Quando veio a TV 247, foi curioso, e eu até conto isso, né? Eu nunca tinha entrado no YouTube na minha vida, cara. Sério? Sério, assim, quer dizer, eu achava que YouTube era coisa de criancinha. Para não falar que eu nunca tinha visto o YouTube, eu já tinha visto alguns vídeos do Felipe Neto, né? Mas podia ser Facebook também, porque o Felipe Neto ele fazia aqueles vídeos da série Crepúsculo, né? E eu achava engraçado ele falando de Crepúsculo e tal, mas eu nunca tinha parado assim, eu não sabia nem como ligava, né, na televisão e tal, aquela coisa. Aí comecei a fazer. E eu comecei a descobrir, foi num período em que, assim, exatamente naquele período estava se abrindo a vertente para o jornalismo no YouTube. Aí a gente rapidamente chegou a 50 mil inscritos, falei, porra, 50 mil, 100 mil, ganhei uma plaquinha, 200 mil, 300 mil e tal, e a gente chegou a 1 milhão, né? Sim. E a minha vida, cara, ela é repleta de coincidências, assim, porque a gente alcançou 1 milhão no dia em que o presidente Lula venceu a eleição presidencial de 2022. Foi inacreditável, quer dizer, foi na live da cobertura eleitoral, e foi mais ou menos na hora em que o Lula ultrapassou o Bolsonaro. Então, assim, na hora que o Lula passou o Bolsonaro, a gente alcançou 1 milhão, aí o pessoal não sabia se comemorava 1 milhão da TV 247 ou se comemorava que o Lula ia ganhar a eleição. Foi muito curioso. Aí então a TV 247 foi indo, sucesso e tal, aquela coisa toda. Hoje tem 1.360.000 inscritos, mais ou menos. E a gente faz 16 horas de programação diária. É uma loucura, né? A gente começa às 6h30 da manhã e vai até a meia-noite, sem parar. Começa com o Bom Dia 247, que eu faço, e termina com o Gustavo Conde. Então, basicamente, cara, é essa a nossa história jornalística, né? Um jornalista da economia que entrou para a política, que queria, na verdade, ser um Samuel Weiner para o Lula, que viveu toda aquela tragédia, né, da prisão do Lula, cara, tudo. Nem falei desse capítulo, né? Quer dizer, como aquilo foi chocante, cara. Eu me lembro também do dia que morreu o neto do Lula. Como aquilo. Porque, assim, é muito, cara. Quando você está fazendo uma live e acontece uma notícia impactante dessas, e você sente que você está representando um campo de força, você recebe aquela energia de uma maneira muito, muito forte.
E outra coisa também que foi muito curiosa, né? Quando a gente fazia as lives da TV 247, duas pessoas foram fundamentais. O Celso Amorim fazia um programa semanal de análise internacional comigo e o Aloysio Mercadante fazia também um programa semanal de análise de conjuntura. Esses programas, eles eram entregues porque o Lula pôde, na prisão, ter direito a uma televisão, não tinha internet, mas ele podia receber pendrive. Então, a informação política que ele recebia do Brasil e do mundo era a informação da TV 247. Uhum. Eu recebi várias cartas do Lula em que ele comentava, falava dos programas. Foi um período muito interessante, cara, muito interessante. Assim, o fato de estar fazendo esse programa aqui com você, cara, tá me permitindo lembrar, porque eu esqueço as coisas. E eu nunca anotei nada, né? Eu deveria ter anotado. Já aconteceram coisas incríveis assim na minha vida, cara. Coisas assim que parece que se contar não é, se contar parece que é mentira. É uma longa trajetória dentro do jornalismo. E hoje, também, por coincidência, né? Cedo eu acordei, todo mundo falando pra mim da briga do Leandro e Leonardo. Achei que era a dupla. Perguntaram assim? Pra mim se ainda gosto dela, né? E depois eu entrei no seu antigo Twitter, né? Uhum. Agora o X. E vi que você estava falando ali, né? Que tomaria medidas judiciais contra o Leandro Demore. Se puder falar um pouco sobre isso. Perfeitamente. O Leandro Demore é um cara estranho, cara. Assim, isso inegavelmente. Assim, o Intercept é uma coisa esquisita, né? O Intercept é uma coisa que se implantou aqui no Brasil naquele contexto de junho de 2013, guerra híbrida, manifestações e tal. Pertence a um bilionário, que é o Pierre Omidyar, e se vende ao público como um site de esquerda. Quer dizer, como assim? Um site de esquerda que pertence a um bilionário americano, tal, aquela coisa. E aí é o seguinte, quer dizer, o objetivo é que esses jornalistas todos apoiaram esse processo de Lava Jato, de destruição do PT, tudo isso. Junho de 2013, cara, foi aquele momento, eu aprendi isso depois, aliás, outro capítulo interessante, né? Nas lives com o Pepe Escobar, que eu acho que a gente tem um mérito, cara, e assim, tem gente que gosta, que não gosta do Pepe Escobar, mas se formou uma comunidade gigantesca no Brasil de pessoas que passaram a se interessar pelo tema da geopolítica graças aos diálogos nossos, eu e o Pepe Escobar. Obviamente que o mérito é muito mais do Pepe, que está lá estudando esse tema há muito mais tempo do que meu, né? Mas o Pepe sempre falou, olha, fica atento nesse conceito, a dominação de espectro total. Full Spectrum Dominance, né? Como é que funciona isso? Junho de 2013. Cara, você quer odiar a Dilma? Você é de direita ou de esquerda? Se você for de direita, eu tenho aqui, ó. Vai ali, segue lá o Kim Kataguiri. Se você for de esquerda, eu também tenho aqui uns produtinhos para te oferecer. Você também pode ser assim. Você também pode odiar a Dilma pela esquerda, né? Você só tem que odiar a Dilma, mas você pode ser de direita e de esquerda que está tudo bem, né? E assim foi construído o junho de 2013. Então, o Intercept é meio parte desse processo de dominação do espectro total. Bom, aí o Demore eu sempre, né, mas sempre respeitei, sempre respeito muito o Glenn Greenwald, acho o Glenn um bom jornalista, um cara que, sempre dialoguei bem com ele. De repente teve um dia que ele me bloqueou no X, sem que eu tivesse feito nada. Aí depois eu soube que ele me desbloqueou. Pode ser até que ele me rebloqueie agora, só porque eu estou dizendo que ele me desbloqueou. Mas assim, o Glenn é um cara que eu respeito. Essa mudança de postura dele para uma liberdade quase que restrita... Não, mas eu entendo, cara. Porque o Glenn foi censurado, né? Ele foi censurado pelo Intercept. No processo da eleição Biden versus Trump, ele tinha uma denúncia contra o Hunter Biden que foi derrubada pelo Intercept, porque o sistema queria eleger o Biden naquele momento. Então, eu acho que é totalmente compreensível a posição do Glenn naquele momento, né? Mas o Demore sempre foi um cara esquisito, né? Um cara que começou com o Diogo Mainardi, né? O Diogo Mainardi é um dos caras mais nocivos da história da imprensa brasileira, né? Um cara, assim, quer dizer, a impressão que passa de que... Sabe aquele cara que odeia o Brasil, né? Um pouco isso, quer dizer... um pouco isso. Mas aí, enfim, mas depois o Leandro Demore participou da Vaza Jato. Sim. Muito marqueteiro, né? Fez muita propaganda do papel dele na Vaza Jato, fez filme, etc e tal, atuando como ator, aquela coisa, estou sendo perseguido, isso e aquilo, aquela coisa toda. Então, mas eu já troquei mensagens com ele em vários momentos, até mantendo uma certa proximidade. Já cumprimentei por programa. Ele fez uma entrevista muito boa com a Marilena Chauí na EBC.
A gente construiu um acordo com a EBC e os canais no YouTube para que o conteúdo da EBC pudesse ser também replicado em outros veículos de comunicação. Então, eu vim, inclusive, republicando as entrevistas do Leandro Demore, que ele tem lá um programa, chama DR com Demore, né? Aí hoje, de repente, não mais que de repente, né? Ele já tinha insinuado isso várias vezes. Ele cometeu um crime, né? Ele disse o seguinte, quer dizer, olha, que alguns veículos de comunicação receberam dinheiro do Google para se posicionar contra o PL das fake news, né? O que é uma mentira deslavada, né? Porque, na verdade, existe um programa do Google para apoiar o jornalismo que apoia 170 veículos de comunicação no Brasil. Todos, praticamente, todos os veículos que têm alguma relevância fazem parte desse programa chamado Google Destaques, né? Tem um contrato, né? Nesse contrato, está claro que não existe nenhuma interferência editorial do Google em no conteúdo editorial de ninguém. Isso surgiu quando a gente criou a nossa associação, que é a Associação Brasileira de Mídia Digital, que tem 12 sites integrantes, e todos eles passaram a aderir a fazer parte desse programa. Alguns desses veículos apoiaram o PL 2630 e outros adotaram uma posição mais crítica. Foi o nosso caso, de adotar uma postura crítica ao PL 2630. O Leandro Demore é a favor. Ele tem o direito de ser a favor do PL 2630. Sim. Mas eu não tenho o direito de dizer que o Leandro Demore é a favor do PL 2630 porque ele está recebendo grana da Globo. Porque o PL 2630 é o projeto da Globo, né? Ele não é só o projeto da Globo, mas ele é parcialmente o projeto da Globo. Quem mais defendeu esse projeto no Brasil foi a Rede Globo, né? Porque a Rede Globo quer retomar uma ordem comunicacional no Brasil em que ela fala sozinha, né? Então, assim, quer dizer, seria leviano e criminoso da minha parte dizer, ó, o Leandro Demore está levando grana da Globo. Então, ele veio com esse papo de que a gente adotou uma posição por supostamente estarmos sendo comprados pelo Google, né? Aí eu falei assim, porra, que coisa esquisita, né? O cara vir com isso. Na verdade, assim, cara, eu tava hoje jogando tênis, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sempre que posso. Adoro o João Fonseca, aliás, que ganhou hoje, queria registrar isso. E aí começa a me mandar mensagem, porra, o Demore tá fazendo isso lá no Instagram. Eu falei, pô, peraí, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque tem muita gente que fica mandando. Falei, me mandem o vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu vi que era grave. Aí eu parei, né? Então ele interrompeu, né? Também fora isso, né? Quer dizer, tava lá, tava jogo legal, aí subi e tal. Fui lá, entrei ao vivo. Aí fiz um desabafo, né? Contei toda a história e tal. Falei que vou tomar iniciativa. Aliás, já estou com a representação pronta contra ele. Uhum. E achei assim uma canalice, né? Uma canalice. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que ele revelou a natureza dele. Quer dizer, é uma coisa que muita gente já desconfiava, muita gente já imaginava que ele fosse esse personagem, e ele mostrou quem ele é. Bom, curiosamente, quer dizer, pouco tempo depois, o Eduardo Moreira, que é o dono do ICL, me ligou, né? O Eduardo Moreira eu conheço há muitos anos. Aliás, é importante contar uma história do Eduardo Moreira aqui. Eu contei que nessas lives do Brasil 247, né? Quer dizer, o presidente Lula mandava várias cartas. Olha como é que as coisas são mágicas, né, cara? Essa história é impressionante, cara, é de arrepiar. Eu chamei o Eduardo para uma entrevista lá na TV 247. Acho o Eduardo um cara muito simpático. Ele é um cara muito simpático, muito inteligente. E ele me deu uma entrevista sobre o tema da economia, da distribuição de renda, que ele vinha estudando e tal. E essa fita foi para o Lula, na prisão, né? O Lula recebeu. Aí, numa das cartas que o Lula mandou pra gente, ele escreve assim, o Lula era uma espécie de ombudsman informal da TV 247. Entendi. Ele mandava um recado pro Celso Amorim, um recado pro Mercadante, falava, ó, esse Eduardo Moreira tá falando coisas diferentes e coisas interessantes, né? Aí eu mostrei a carta pro Eduardo e tal, não sei o quê. Aí o Eduardo, cara, que coincidência, né? Olha só, a esposa dele, ela fez o papel da Dona Marisa no filme Lula, Filho do Brasil. Então, assim, quer dizer, isso criou uma afinidade também interessante entre o Eduardo e o Lula. Entendi. Né? Aí o Eduardo se tornou um comentarista semanal da TV 247, né? Ele ia lá toda semana, e pra gente foi muito bom,
né? Trouxe muita coisa. Aí quando ele lançou o ICL, nós fomos muito parceiros dele na venda dos cursos. Foi muito interessante, né? Então foi uma parceria boa para ele, foi uma parceria boa para a gente, de natureza comercial. E o Edu, realmente, ele tem uma capacidade de convencimento muito boa. Então teve todo esse histórico, na verdade, quer dizer, assim, o que conectou o Eduardo ao presidente Lula foi a TV 247, objetivamente. Embora já houvesse essa história anterior da esposa dele, mas aí era uma atriz que fez um filme Sim. e tal, não tinha contato assim direto com o Lula. Aí o Eduardo, quer dizer, fez o ICL, vários canais no YouTube foram parceiros para venda de curso, e ele criou o canal dele. Aí criou o canal dele, tudo bem, tal, normal, faz parte. E aí ele foi crescendo, foi querendo tal. Quando ele contratou um jornalista nosso, que é um grande jornalista, que é o Rodrigo Viana, grande caráter, né? O Eduardo teve uma postura exemplar. O Eduardo me telefonou e falou assim, Léo, porra, olha, cara, tem aqui uma possibilidade de contratar o Rodrigo Viana, pô, mas não quero brigar com você, tal, papapá. Falei, porra, claro, cara, porra, se a oportunidade é boa para o Rodrigo, excelente. Legal. O Rodrigo queria sair do 247, mas não era por nenhum problema editorial. Ele queria, na verdade, ele se ressentia. O nosso estilo é muito caseiro, né? Uhum. Até um consultor nosso, ele fala que a gente faz um jornalismo Dogma 95, que é a escola de cinema do Lars von Trier. Lars von Trier. Que é tudo assim, tipo... Na mão, né? Filma... É tudo natural, é a luz que tiver, o microfone que tiver. Sem tripé. E o pessoal até falava assim... Pô, você começava as lives, tinha lá teu sapato jogado no chão, era uma coisa meio... Mas era tudo do jeito que acontecia. Aí dava errado, rasgava jornal, era uma coisa assim. E eu gostei muito desse conceito Dogma 95. Sim. E o Rodrigo tinha trabalhado na Globo, então acho que ele queria trabalhar numa coisa que tivesse uma cara mais de Globo, vamos dizer assim, né? Então, aí ele saiu numa boa tal. O Rodrigo continua sendo meu amigo, vai na minha casa também e tal. Então, assim, quer dizer, foi muito deselegante, assim... Fora, vamos dizer assim, o crime em si cometido pelo Demore, eu acho que ele ignorou, vamos dizer assim, porra, ele tá atacando um cara que é amigo, né, do Eduardo, que é o dono do ICL, que é amigo do Rodrigo Viana. Quer dizer, uma coisa muito sem noção, né? Aí o Eduardo me ligou e falou assim, cara, vou te falar, não concordo, né? Não concordo com isso que ele fez, isso foi uma coisa assim, quer dizer, porra, totalmente desnecessária. Aí eu falei, Edu, é o seguinte, cara... eu vou tomar duas providências. Uma vai ser uma interpelação judicial, uma notificação contra o Demore, e a outra vai ser um pedido de um direito de resposta, né? Aí o Eduardo, não, cara, um direito de resposta é obrigação nossa, tal, não sei o quê. Comportamento digno, ético, tal, bacana, tranquilo. Então, foi isso, cara, assim, o Breno Altman, que é um amigo nosso, vou ler aqui o tweet do Breno Altman, que é muito importante, cara. O Breno Altman eu considero, cara, um exemplo de integridade, né? Ele escreveu assim hoje, os ataques de Demore ao Leonardo Atush no ICL foram falaciosos e desleais. Inaceitável tratar as críticas contra o PL 2630, da fake news, as quais partilho, como fruto de suborno das big techs. O debate no campo progressista não pode ser travado com mentiras e insultos, ou seja... O Leandro Demore, na verdade, se o PL das fake news existisse, ele seria o primeiro alvo do PL das fake news, né? O cara não pode começar mentindo, né? Então, essa é a situação. Mas, assim, vou te falar, olha, a gente, cara, nesse processo aí do jornalismo, a gente vai vendo tanta coisa acontecer, cara, é tanta coisa. Agora, eu queria dizer o seguinte, o 247 tem uma força muito grande, que não é minha. Ele representa um campo de força. Ele representa um campo que na verdade, engloba os seus profissionais, os seus telespectadores e toda a resistência em torno da volta do presidente Lula à presidência. Né? Então, isso não dá para destruir. Então, assim, eu vou dar um conselho, cara, para o Demore, para qualquer pessoa que queira. Né? Outro que entrou agora numa onda de atacar a gente foi o Jones Manuel. Todas as pessoas que atacaram o 247 se deram mal. Né? Não é porque o 247 é fodão, não é nada disso. É porque essa força aqui representa muito para a sociedade brasileira. Né? Por ter nadado tanto tempo na contracorrente, exatamente, acabou ganhando musculatura. Não é nem isso, é por ter estado do lado certo da história. Tá. Por ter um compromisso que as pessoas enxergam, o que eu acho que é o grande ativo, as pessoas enxergam, aqui tem sinceridade.
As pessoas não estão aqui nesse campo por oportunismo. Porque hoje tem um monte de oportunista, né? É normal, né? Quer dizer, o poder atrai. Muita gente se aproximou do 247 por oportunismo, para ficar mais próximo do poder. Aconteceu um processo interessante agora, cara. Durante o governo Temer-Bolsonaro, né? Uhum. A gente foi, como a gente estava, vamos dizer assim, na oposição radical, eu estava relativamente cancelado. E muitas pessoas que eram meus amigos, né? Empresários, inclusive, e tal, né? Aí você encontra essas pessoas, aí o empresário vira para você e fala assim, pô, você estava sumido, né? Ah, não, eu estava sumido. Então agora eu estou vivendo um processo de descancelamento, vamos dizer assim. Entendi. De descancelamento. Mas é normal, né? É natural. Também assim, eu entendo o empresário, cara. O empresário, ele não pode ser... ele não pode ter uma postura frontal contra o governo, né? O governo é muito forte num país como o Brasil, né? Uhum. E nesse momento de radicalização, de polarização, as empresas tinham medo, né, de ter as suas marcas associadas a um veículo que fazia oposição direta, né, ao Bolsonaro. E oposição direta ao Temer também. Num período muito complicado, né? Muito difícil para fazer isso. Militarizado, inclusive, e tal, aquela coisa toda. Mas aí eu queria também falar uma outra coisa também, não sei se a gente ainda tem um tempinho, só para a gente fechar, que é o seguinte, eu vejo as pessoas dizendo assim, muitas pessoas que eu respeito, que trabalham comigo, inclusive, dizendo, se não fosse a nossa resistência, hoje estaríamos todos presos, exilados e tal. Nada disso teria acontecido. Olha, o Lula venceu a eleição, obviamente, mas se o Bolsonaro eventualmente tivesse vencido a eleição, na minha opinião, o Brasil não teria virado uma ditadura sangrenta, sabe? Porque a forma de dominação hoje mudou, né? A ditadura que aconteceu em 64 aconteceu daquela maneira, né? Porque era a forma estudada de dominação e de submissão daquele período. Hoje é muito mais sofisticado, né? Hoje as pessoas não estariam sendo levadas para campos de tortura. Eu fico, não, iriam fazer campos de concentração. Não ia ter campo, ninguém ia estar em campo de concentração. As pessoas iam estar falando mal, iam estar xingando do mesmo jeito. E vida que segue. Seria assim, na minha opinião. Posso estar redondamente enganado. Eu posso ser um cara iludido. Mas acho que essa é a minha opinião, né? Agora, obviamente, só para fechar, defendo a punição ao Bolsonaro. Acho que, porra, é uma figura assim, quer dizer, eu não consigo acreditar que ele tenha sido presidente da República. Se alguém me perguntasse assim, cara, quem é o cara menos qualificado para ser presidente do Brasil? Jair Bolsonaro. Quem é a pessoa menos qualificada para ser síndico de um prédio? Para ser convidado para uma festa? Para ir para uma... Não consigo ver. Então, me surpreende muito que ele tenha tido eleitores, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar. Por que tantas pessoas votaram nessa pessoa? E ainda votam, né? Então, isso, para mim, é muito intrigante. E outra coisa que também é muito intrigante para mim é o seguinte, porra, por que as pessoas não conseguem olhar o óbvio, né? Quando o Lula é presidente, a economia cresce. Quando o Lula é presidente, a economia cresce e o país gera mais empregos, né? E as pessoas ficam mais ricas, têm mais oportunidade, né? Eu gostaria, né, que a gente tivesse o lulista pragmático. Não, você é lulista por quê? Não, porque eu estou ganhando mais dinheiro. Ponto, né? Não, mas você é de esquerda, você é isso? Não, cara, eu só tô ficando mais rico. É só isso. E você vê a formação de uma oposição de esquerda ao governo Lula? Claramente. Não de esquerda, na verdade. Como eu acho que só existem 2 projetos no Brasil viáveis hoje, que são o projeto do presidente Lula e o projeto da extrema-direita, a oposição de esquerda, a meu ver, hoje, ela é linha auxiliar da extrema-direita. Agora, obviamente, eu respeito quem defende a Revolução Brasileira, né? Respeito muito, por exemplo, o professor Alisson Mascaro. Considero o Alisson Mascaro um dos maiores intelectuais brasileiros que argumenta que não é mais possível hoje oferecer migalhas no sistema dentro dos marcos do capitalismo liberal, né? Que o Brasil precisaria passar por uma profunda transformação. Então, do ponto de vista intelectual, respeito profundamente e me solidarizo 100% ao processo que ele vem sofrendo na Universidade de São Paulo. Agora, para que isso aconteça, alguém tem que mostrar como, né? Qual é o caminho para isso? Qual é o caminho para a Revolução Brasileira, né?
Se você me perguntar assim, cara, você é feliz no Brasil? Eu acho o Brasil um país maravilhoso e tal, mas eu reconheço meus privilégios, eu sou um cara privilegiado, etc e tal. Eu acho que eu seria mais feliz num outro tipo de sociedade. Numa sociedade mais igualitária, em que todas as pessoas tivessem acesso aos bens públicos e em que, na verdade, o reconhecimento não fosse o reconhecimento financeiro, né? Ah, não, esse cara é bom porque, porra, ele acumulou, porque ele é rico, porque ele é isso. Em que o reconhecimento fosse, não, esse cara prestou um serviço legal. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, que a gente tivesse um sistema público de comunicação no Brasil, né? Efetivo, né? Consistente, como tem a China, por exemplo, né? E se eu fosse, por exemplo, o principal editor de economia da comunicação pública brasileira, eu seria extremamente realizado. Então eu acho que é legal, óbvio que é muito bom ter um veículo de comunicação, né, ter grandes jornalistas, assim, pô, às vezes eu nem consigo acreditar que, pô, na minha equipe tem o Florestan Fernandes, o Mário Vitor Santos, a Tereza Cruvinel, a Regina Zappa, a Ildegard Angel, o Marcelo Auler, é uma seleção brasileira, o Paulo Moreira Leite, o Alex Solnick, quer dizer, tem uma seleção brasileira do jornalismo trabalhando com a gente, né? Então é uma coisa assim, cara, por isso que hoje até é engraçado, eu fui fazer um vídeo de desabafo em relação ao Leandro Demore, né? Eu comprei uma plaquinha em Minas Gerais, tava assim, ó, respeite a minha história. Eu falei, um dia eu vou usar essa plaquinha. Eu usei a plaquinha hoje. Tem muita história ali, cara. Tem muita história ocular, né, do Brasil, né? Então foi uma agressão, né? Uma agressão criminosa, mas coisas que acontecem. A agressão não é a mim, tá? A agressão não é o 247. Quando o Leandro Demore ataca o Brasil 247, ele está atacando o veículo que tem mais compromisso com a reeleição do presidente Lula. Então, é um quinta-colonismo, né, na verdade. Isso é um quinta-colonismo explícito, escancarado. Bom, Atushi, acho que essa sua história que você acabou de nos relatar, né, é bastante interessante para o nosso público e entender nesse lado pragmático seu. Agora, queria justamente aproveitar esse seu pragmatismo para a gente analisar 2026. Hoje, as principais forças que dinamizam a política brasileira é o lulopetismo, de um lado, e o bolsonarismo, ou extrema-direita, como você qualificou, de outro lado. Existe uma alternativa possível a essas duas forças em 26, ou a resposta vai sair... Eu acho que não existe mais o que você chamou de lulopetismo. Tá. Né? Eu acho que, na verdade, existe uma frente ampla e o Lula está se consolidando, na verdade, como grande político de centro do Brasil. Eu sempre vi o Lula, na verdade, como um político de centro, não como um político de esquerda, né? Como aquele político que é capaz de dialogar com a base trabalhadora e de dialogar com os empresários, né? Sempre foi isso. Por isso que eu acho que o Lula sempre foi o grande quadro da política brasileira. Passei a achar, depois do momento em que eu tive essa percepção, né? Então, eu acho que a sociedade brasileira demora a enxergar isso, mas acho que o Lula vai se consolidando como a força do centro gravitacional do país. Então, eu acho que o Brasil hoje está entre o centro-esquerda representado pelo Lula e a extrema-direita, né? A extrema-direita tem várias caras. Pode ser o Eduardo Bolsonaro, pode ser o Flávio Bolsonaro, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser o Tarcísio de Freitas, pode ser o Ronaldo Caiado. E eu não colocaria o Ratinho Júnior nesse grupo. Eu colocaria o Ratinho Júnior no grupo mais moderado, até mais do centro mesmo, né? E o projeto do Lula hoje é representado ou pelo Lula, ou pelo Geraldo Alckmin, ou pelo Fernando Haddad. Então eu vejo, na verdade, 3 nomes, vamos dizer assim, no campo frente ampla e esses nomes que eu mencionei no campo da extrema-direita. Não vejo outras alternativas. Agora, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, como é que vai ser a percepção do brasileiro no momento em que o Bolsonaro não estiver disponível? O que vai acontecer se o Lula decidir não disputar a eleição? Que eu também acho que isso pode acontecer. Ele pode falar assim, não, olha, não tem Bolsonaro, não quero mais, estou com 80 anos de idade, não quero me sacrificar pelo país. Então, eu acho que esse cenário tem que estar em aberto também, né? Hoje o Lula é favorito, claramente. Quer dizer, hoje o Lula vence, mas também acho que, assim, quer dizer,
esse campo que as pessoas chamam de progressista, ou esse centro, a centro-esquerda, também não devem exigir tudo do Lula, né? O Lula não é um santo eterno, né? Então acho que as pessoas têm que buscar construir outras alternativas também. Muito legal. Atushi, infelizmente o nosso tempo esgotou. A gente queria agradecer demais a sua presença aqui e já deixar aqui consignado que você volte para a gente discutir mais sobre política, mais sobre economia, mais sobre neoliberalismo e, enfim, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter nos concedido essa bela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer e foi muito bom, sabe, poder resgatar na memória algumas coisas. E olha, isso deve ter sido 0,5%. Eu já vivi coisas incríveis, cara. Mas obrigado. Mas muito bom, muito legal. Valeu, um abraço aí a você e obrigado a todos que acompanharam. Valeu. Obrigado, Atushi. Valeu.